eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Abra o teu coração e diga: vem nesse lugar. Enche esse lugar, meu Senhor. Enche esse lugar. Tu estás aqui. Levanta tuas mãos e receba dele. Enche a minha vida. Ele cura, ele restaura, ele salva. Vem nesse lugar. Enche esse lugar, meu Senhor. Enche esse lugar, meu Senhor. Enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, Jesus, tu que estás entronizado em meio aos serafins, majestoso Deus, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar, vem nesse lugar, enche esse lugar. tua presença, estamos para te adorar. Enche esse lugar, Enche, Deus, meu Senhor. Enche a minha vida, vem esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Enche a minha vida, meu Senhor. vem nesse lugar. Feche teus olhos, levanta tuas mãos e declare isso essa noite. Enche esse lugar, Meu Jesus. Enche esse lugar, enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar. levanta tua voz e adore o Rei. Vem, Deus. Enche esse lugar, Enche esse lugar, Senhor.
enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Eu me rendo aos teus. Diga. Tudo que eu preciso pra viver. Levanta tuas mãos e diga. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos declarar desde o início. Te adoramos. Não há melhor lugar para estar do que a presença de Jesus. Nele nós temos dias melhores, um novo amanhã. Declare isso essa noite. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Tu és Deus. tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Declare. teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Um novo amanhã. Declare. novo amanhã preparado pra mim. Preparado. Aos teus pés És tudo que eu preciso pra viver. eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Eis-me aqui. Eu me rendo pra viver. Eu me lanço onde. aleluia. Jesus, Oh, Jesus. eis-me aqui. Oh, Eis-nos aqui, Senhor. levanta tua voz e diga bem forte: Jesus, Eis-nos aqui, Deus. Jesus, nos rendemos, nos humilhamos
estamos ante ti, eis-me aqui. Precisamos de ti, Deus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Eu quero contar um testemunho. 2 minutos. Pastor Paulo pediu para mim orar pelos pedidos de oração. Há uns 20 dias atrás, nós temos uma congregação num bairro bem simples, humilde, ali no bairro Primavera, na cidade de Esteio. E o irmão que é responsável lá, o Paulo Roberto, ele, na terça-feira nós teremos culto, e ele chegou para abrir o salão, não tinha ninguém ainda, ele entrou, tinha uma carta, um bilhete de uma mãe desesperada, fazendo o seu pedido de oração. O pedido de oração desta mãe era pela sua filha, a filha que estava com um tumor, uma menina, 8 para 9 anos, com um tumor na cabeça. Nós não vimos essa pessoa, não falamos com ela, recebemos o pedido de oração e oramos no nome de Jesus. No sábado agora pela manhã, tem um trabalho que a gente faz de evangelismo. A gente vai nas casas, a gente bate de porta em porta e a gente vai orar pelas pessoas nos lares, nas casas, lá no bairro Primavera. E 2 irmãs, uma irmã e um garoto, o Gabriel, eles entraram na casa de uma senhora, e a senhora disse: olha, eu preciso dar um testemunho. Disse para o pastor: hoje eu não posso ir, mas terça que vem eu quero ir na igreja. E ela disse: eu estava sofrendo muito porque eu recebi uma notícia que a minha filha estava com um tumor no cérebro. E eu entrei em desespero, comecei a chorar e eu lembrei da igreja. Eu escrevi uma carta para Jesus. E eu pedi que vocês orassem pela minha filha. Eu botei a carta embaixo da porta. E aconteceu algo impressionante, ela disse. 20 dias se passaram, 15 dias se passaram, minha filha fez os exames, novos exames. E o médico, junto com a sua equipe, me chamou na sala, eu muito desesperada. E o médico disse: olha, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Em 35 anos de carreira, eu nunca vi um tumor desaparecer da cabeça de uma criança como desapareceu na sua filha. Você pode aplaudir o Senhor? Escute aqui. Até hoje eu não sei quem é essa senhora, mas Jesus sabe. Então não pense que um pedido de oração aqui, vou botar ali e tal. Não. A oração da igreja, a intercessão e o clamor da igreja toca o coração de Deus. E mais do que isso, eu acredito que toca o coração de Deus a atitude de fé da pessoa de colocar o seu pedido de oração aqui, crendo que o nosso Deus responde. Então queria te convidar a estender as tuas mãos. Quanto choro e quanta lágrima, quanto sofrimento deve ter dentro aqui desse pacote. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, Deus. Quanto choro, quanto sofrimento dentro desses pedidos de oração, Deus. Nós cremos, Deus, que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. E nesta noite nós oramos, Senhor. Nessa noite nós clamamos a Deus. Nós repreendemos o diabo, Deus. Nós repreendemos as enfermidades, Deus. Nós repreendemos todo o sofrimento, Deus. Oh Senhor, nós queremos que Tu és poderoso para curar, Deus. Vem socorrer, Senhor. Socorre o pedido de oração de cada pessoa que colocou o seu pedido aqui, Deus. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Em Teu nome, Senhor, nós buscamos a Tua face nessa noite. Toca com o Teu poder, Deus. Opera milagres e maravilha. Nós cremos que Tu és Deus de milagre. Cura as enfermidades, Deus. Senhor, nós repreendemos as ataduras. Nós repreendemos os demônios. Diabo imundo, fora das vidas. Espírito de morte, fora em nome de Jesus. Senhor, salva aquele que está perdido. Toca os oprimidos. Liberta os cativos para a Tua glória em nome de Jesus, Senhor. É para o Teu nome ser glorificado, ó Deus.
E é em teu nome que nós oramos, Jesus. Opera maravilhas e milagres, Senhor. Nós oramos, Deus, pelos pedidos de oração. Nós confiamos no teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém, querido? Dá um abraço quem está do teu lado e diga: Jesus Cristo é poderoso. Você pode sentar, muito obrigado. Glória a Deus. Tudo deu uma oportunidade de o poder de Deus se manifestar, né? Glória a Deus. Alegria, a gente está junto. Um tempinho gostoso, né? A minha esposa me disse: está começando a dar aquele clima assim, a gente tomar uma sopinha de capelete, né? Começa a ficar diferente o clima, né? Ela gosta muito de vir aqui, a Daiane. Ela mandou um abraço para vocês, para a irmã Eurica. Mas nós estamos aí com as crianças a todo gás na escola. Então as crianças assim de tema, né? E ela teve que ficar com as crianças em casa, né? Fazendo os temas dos bebês. Mas é bênção de Deus. Atos do capítulo 13, eu quero meditar uma palavra com vocês. Glória a Deus. Atos do capítulo 3, no versículo 1, um texto conhecido. Ontem fiquei tão feliz, tive a oportunidade de ministrar um desafio jovem, que a gente tem uma parceria ali em Sapucaia, o Desafio Jovem Bom Samaritano. E muito legal, nós acompanhamos um homem que estava 2 anos morando embaixo da ponte. Ele teve problema com vícios e tudo, perdeu família, perdeu tudo. E ontem eu tive a oportunidade de visitar ele. Por 2 meses ele foi na igreja. Ele morava embaixo da ponte, ele ia nos cultos da tarde e domingo à noite, e voltava para a ponte. E nós fomos evangelizando esse homem, e ele foi tocado por Deus nas reuniões. Nós internamos ele. Ele já está há 2 meses no Desafio Jovem. Como é legal, ele com a barbinha feita, arrumado, bem vestido, né? O evangelho é o poder de Deus, né? Que legal. Atos do capítulo 3. Está bem alto o meu retorno. Se quiser baixar um pouquinho aí, que eu falo alto, vocês sabem. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que pedira esmola, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração, assombro por isso que lhe acontecera. Pai querido e Pai de amor, nós oramos e te pedimos, Deus, te revela a nós essa noite através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Este texto, ele é um texto conhecido. E um dos primeiros milagres, quando a igreja primitiva começa a anunciar o Evangelho, após o fato e a obra da cruz ter sido consumado, os discípulos saem evangelizando e orando, e havia um mover de Deus dentro da igreja primitiva, né? Eles tinham tudo em comum, eles viviam na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Cristo, e havia um mover de Deus, muitos milagres, muita coisa acontecendo naquele lugar, né? Os discípulos anunciando que Cristo é Senhor, que Cristo é o Messias, e ele proclamando o Evangelho de poder. Mas acontece algo interessante, diz o texto, que Pedro e João subiam ao templo para a oração à hora nona, possivelmente às 3 horas da tarde. E é interessante
Diz que diariamente levavam um homem coxo de nascença, diariamente colocavam ele na porta do templo chamada Formosa. É interessante que na lei dos judeus, era impossível este homem poder entrar no templo, era proibido, não podia um coxo entrar diante do templo, entrar diante, isso é uma lei, lá no livro de Levítico, a lei dos judeus, não podia, era proibido, por isso colocavam ele à porta, ele não tinha acesso. E é interessante que diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da igreja, um culto de oração. E diz que esse homem era levado, e o texto aqui diz que ele era um coxo de nascença. Interessante. O texto me parece mostrando um homem que nasceu para sofrer. Era muito comum naquela época, se qualificava um coxo, um paralítico, alguém que nasceu em pecado, alguém que tinha algum motivo e alguma razão para estar naquele estado. Diga para quem está do teu lado: você não foi gerado por Deus para sofrer. Diga aí. E tinha essa ideia de uma transgressão, de um pecado não perdoado por Deus. E se tinha essa ideia, um coxo de nascença, isso é o que está determinado, esse é o futuro dele, ele tem que se acostumar com isso, não adianta, ele é coxo de nascença, mendigo, tem que pedir esmola e pronto. Não havia uma perspectiva de um amanhã melhor, não havia um projeto de um futuro diferente, não havia isso. E colocavam esse homem diariamente na porta do templo, certamente por causa do movimento. Havia um movimento na igreja, muita coisa nova estava acontecendo, milagres extraordinários, coisas sobrenaturais. Diz que Pedro, no seu primeiro discurso, 3.000 almas se converteram. Você sabe o que é isso? Um movimento imenso da igreja, e aquele homem lá pedindo esmola, aquele homem lá sofrendo. E certamente era muito comum os judeus passarem por ele, olharem aquela situação e dizer: este nasceu para sofrer. E é interessante que diz o texto que diariamente colocavam ele na porta formosa para pedir esmola. Diariamente aquele homem ia ali para a porta, esperando uma moeda, esperando, quem sabe, né, uma ajuda para comer um pão, para tomar uma água, né? Todos os dias faziam isso com ele. E é interessante, o texto conta aqui que Pedro e João iam entrar no templo e viram este homem implorando. Viram este homem implorando à porta do templo. Viram este homem pedindo uma esmola. Interessante, queridos. Aquele homem pedia esmola e de repente ele vê o apóstolo Pedro e João entrando na igreja. E ele olha para eles e pede uma esmola. E me toca esse texto muito, porque Pedro e João, certamente Pedro já tinha visto esse homem outras vezes. Diz que ele era colocado diariamente na porta do templo. Não foi a primeira vez que Pedro viu ele. Mas é interessante o texto que Pedro, eu acredito que quem sabe inconformado com aquela situação, e Pedro quem sabe até vendo tudo que estava acontecendo dentro da igreja, os milagres, as pessoas tendo as suas vidas transformadas, as pessoas sendo libertas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, pelo nome de Jesus. Diz o texto que Pedro olha para aquele homem, compadecido dele. E me chama a atenção o texto, porque Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro olha para aquele homem e diz: querido, olha para nós. Quem sabe aquele homem não via uma perspectiva do amanhã, ele não via uma mudança na sua vida, ele não via, ele estava cego, quem sabe não conseguindo discernir, enxergar o que estava acontecendo no meio da igreja primitiva, os milagres. Havia um milagre para ele que ele não conseguia enxergar. Diga para quem está do teu lado: Deus tem um milagre para você hoje. Ele não conseguia enxergar esse milagre.
havia uma cegueira espiritual. E Pedro disse o seguinte: olha para nós. Me parece que Pedro dá um tipo de um chacoalhão, tipo que dizendo: acorda, homem. Por que Pedro diz: olha para nós? Por que Pedro se volta para aquele homem e diz: olha para nós? Certamente, queridos, é óbvio o texto. Pedro, o que ele queria passar para aquele homem é que ele era um homem que nem ele, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas tentações. Pedro estava tentando mostrar para aquele homem que era tão pecador quanto ele, porque se passava a ideia naquela época de que um coxo tinha muito pecado. Os pais erraram, alguém errou. No livro de Evangelho de João, no capítulo 9, eles chegam a citar quem errou, ele ou seus pais. Se tinha essa ideia. E Pedro olha para ele, demonstrando que o amor de Deus alcançou ele. Pedro, quando na pesca, quando Jesus manda eles pescar, eles recolhem aqueles 150 grandes peixes. Pedro diz para Jesus o seguinte: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Pedro se coloca no mesmo lado dele, mostrando para aquele homem o seguinte: olha, eu sou homem pecador que nem você. Porque aquele homem olhava para Pedro, olhava para as outras pessoas, imaginando o que eles têm diferente de mim. Tu vê que eles foram abençoados por Deus e eu não. Quem sabe, o texto não conta, mas eu estou imaginando aqui. E Pedro diz: olha para nós, eu sou pecador que nem tu, sujeito às mesmas tentações. Pedro começa a despertar aquele homem de um Deus que veio para perdoar pecados e fazer milagres. Aquele homem não conseguia enxergar. Mas sabe o que me parece também o texto? Às vezes, querido, a gente se acostuma com as esmolas. Diga para quem está do teu lado: Deus tem mais para você, viu? Uma das coisas que eu aprendo também, Jesus ele veio para mudar a tua história. Jesus ele veio para restaurar algumas coisas dentro de nós e mudar alguns conceitos. Aquele homem estava acostumado a receber esmola. Querido, não te acostuma com aquilo que não é propósito de Deus para a tua vida. Certamente aquele homem: eu nasci coxo, nasci para sofrer, nasci para pedir esmola, e não tem como a minha vida mudar. Pastor, não tem como a minha vida mudar, pastor. Não tem, pastor, meu casamento não tem como mudar. Pastor, minha vida financeira é isso, é o que restou. Não adianta, a gente tem que respeitar a vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus é te abençoar. Diga para quem está do teu lado: a vontade de Deus é te abençoar. A vontade de Deus é te abençoar. Então havia essa ideia, e ele estava se acostumando com as esmolas, se acostumando, e parecia impossível uma mudança, parecia impossível algo acontecer. Sabe, queridos, se tem uma coisa que eu aprendi nos dias de hoje, é ser um crente inconformado. Inconformado com o quê? Inconformado com o curso deste mundo. Sabe, se tem uma coisa que eu aprendi, é tomar posse das promessas de Deus. Se Deus prometeu, meu irmão, minha irmã, Ele vai cumprir. Se Deus falou, está falado. Eu preguei domingo sobre Josué e Calebe, os 12 espias, quando foram espiar a terra. 10 disseram que não iam conseguir, mas 2 disseram que iam. Por quê? Porque eles se agarraram nas promessas estabelecidas por Deus. Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito, e eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Eles se agarraram naquilo que Deus tinha prometido. Eles disseram: nós vamos conseguir, nós vamos vencer os gigantes. Deus prometeu, é promessa de Deus, Deus vai cumprir. Diga para quem está do teu lado: Deus tem promessas para você. O problema é que uns pegam e outros não, né? E é interessante o texto, que esse homem tinha se acostumado com as esmolas. Sabe que tem gente que se acostuma? Uma vez em Viamão, eu abri um comércio, e eu estava trabalhando, e aí tinha um rapaz, ele vivia na rua pedindo ajuda. E eu disse para ele, ele veio me pedir ajuda, queria comprar leite para o bebê. Leite e fralda, ele disse: eu preciso comprar leite e fralda, pastor.
E eu disse para ele, cara, Deus tem mais para a tua vida. Deus pode mudar essa situação. Deus quer te abençoar. Recebe Jesus, deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus te tocar, deixa Jesus mudar a tua história. Não, eu sei, pastor, mas é que o pastor nem era pastor na época, né? Ele disse, eu sei, irmão, ele disse. Mas é que eu preciso, tá, tu precisa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma capina para tu fazer aqui do lado. Tu vai fazer o seguinte. E eu peguei e dei o dinheiro para eles, irmão. Tu vai lá, tu compra o leite para as crianças, né? Compra a fralda. Não vão deixar o bebê chorando. Volta aqui e vem capinar esse cantinho para mim aqui. Pergunta se ele voltou, irmão. Ele se acostumou. Se acostumou com aquela situação. Ele aceitou aquela vida para mendigar. Sabe, ele se acostumou com isso. E Pedro, com este homem, não me foi parecido, porque o homem estava acostumado, ele achou que era o que estava determinado para ele. Quando eu abri uma porta diferente para ele, ele ficou, né, com medo de pegar na enxada. Uma coisa eu sempre digo, crente tem que trabalhar. Eu digo sempre isso, na igreja. Crente tem que estudar, tem que fazer concurso, tem que, né? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. O crente acha que só orar a Deus e tal, manda um anjo de fogo, Deus, e me manda um dinheiro que vai cair do céu. Diga para quem está, vai trabalhar, meu irmão, Deus está contigo. Vai estudar, vai fazer concurso, nosso Deus é justo. Tem uns crentes que eu não entendo, cara, e culpa a Deus ainda. Pastor, Deus não me abençoa, pastor. Eu digo, acorda mais cedo que Deus vai te abençoar. Pastor, eu não consigo passar no concurso, todo mundo passa. Pastor, vai estudar que tu vai passar. Se tem uma ideia hoje, assim, na igreja, criaram cada negócio místico dentro da igreja, sabe, umas coisas loucas, uns negócios assim que não dá para entender de onde saiu isso. O ser humano é assim, o ser humano é místico. O ser humano gosta do místico, o ser humano gosta da água ungida, o ser humano gosta da rosa de Saron, e aí tu vai pegar essa rosa, vai levar na casa, e aí vai vir um anjo, vai descer, meu irmão, Jesus Cristo é tudo que nós precisamos, a obra da cruz foi suficiente, Jesus disse, está consumado, você só tem que tomar posse, que nem diz o pastor, terra de cego hoje, quem tem um olho é rei, esse é o problema, esse é o problema hoje. E é interessante que aqui esse homem estava assim. Pedro olha para ele e disse, olha para nós. Isso aqui é outro ponto interessante. A expressão de Pedro também foi para esse homem ver que ele era pecador. Foi para este homem ver que ele era homem sujeito às mesmas fraquezas que ele. Mas foi também para este homem ver que Jesus havia mudado a vida dele. Meu irmão, Jesus é poderoso para transformar e para abençoar a nossa casa, nossos filhos e a nossa vida. E quando Pedro diz, olha para nós, eu fico doido com os chavões que entram dentro da igreja. Quer ver outro chavão que entra dentro da igreja? Querido, eu vou te levar lá em Novo Hamburgo e tal, tudo. Tu vai no culto, tá? Mas faz uma coisa, tu não olha para o homem, tu olha para Deus. Para quem que Pedro mandou um homem olhar aqui? Para quem, irmão? Para ele. Tu vai na igreja, mas ó, seguinte, tu vai na igreja, mas tu olha só para Deus, tu não olha para o homem. Não, meu irmão. Jesus, ele entra nas nossas vidas para as pessoas olharem o que Deus tem feito, a transformação que Deus fez na minha vida, na tua vida. Sabe, o propósito de Cristo é entrar na tua vida e lá na tua casa as pessoas verem o que Cristo fez na tua vida, o que Cristo fez nas nossas vidas. Nós somos o testemunho, nós somos o sal da terra, nós somos o luz do mundo, pelo menos deveríamos ser. Sabia que é uma estatística hoje de que o mundo olha para Deus através do testemunho da igreja? Talvez Deus esteja em descrédito perante o mundo por causa de cristãos. Compra e não paga, se compromete e não cumpre, e Deus leva a culpa. Não, nós somos chamados para dar testemunho. Nós somos chamados para dizer, Jesus me abençoou, Jesus mudou a minha vida,
Meu irmão quer ter um padrão de família? Olha para mim, olha como eu cuido dos meus filhos. Quer ter um padrão de marido? Olha para mim, olha como eu cuido da minha esposa. Olha como eu cuido do meu marido. Queridos, nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para ser referência para o mundo. O mundo hoje está sem referência. Para isso a igreja foi chamada. Jesus quer entrar na tua vida para você ser referência dentro da tua casa. E o evangelho, que é o poder de Deus, através da tua vida, vai resplandecer. E as pessoas vão dizer: eu quero isso para mim. O que aconteceu contigo? Eu quero isso para mim. O que aconteceu contigo? O que é isso? As pessoas vão ficar curiosas. Então Pedro estava dizendo: olha para mim, olha o que Jesus fez comigo, olha a transformação. O evangelho transforma o homem. Tem gente que tem vergonha do evangelho. Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia embaixo do braço. O crente agente secreto 007. Ninguém sabe que ele é crente. No trabalho, você, o quê? Tu vai na igreja? Não, irmãos. Você tem que ser luz. A luz resplandece na escuridão. A luz resplandece nas trevas. Você tem que saber, você tem que ser luz. Você tem que ser sal. Você tem que dar sabor no ambiente. Foi o que Pedro fez com esse homem. Pedro mostrou para esse homem com o evangelho que Cristo alcançou ele. E Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. Para glorificar o nome dele? Não, você vai ver o texto mais adiante. Pedro depois ele vai dizer: olha, não fui eu que fiz. Mas Pedro quis dizer que o nome de Deus é glorificado através da transformação que houve na vida dele. Jesus transformou a vida dele. Jesus libertou ele. Pedro era um homem irado. Pedro tinha problemas no seu interior. Foi curado, foi transformado. A história conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer igual ao seu Senhor. É o que se diz a história. Então, para a gente encerrar, eu quero orar hoje. Ele disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Aquele homem ainda não tinha entendido o poder de Deus. Aquele homem ainda não tinha entendido o poder que havia no nome de Jesus. Aquele homem ainda não tinha entendido o poder que havia na pessoa de Jesus. Sabia que tem muita gente assim dentro da igreja, ainda não entendeu quem é Jesus? Perguntei para quem estava: você já entendeu quem é Jesus? Já entendeu? Pergunta, você já entendeu quem é Jesus? Hã? Ele não havia entendido. Pedro, porém, lhe disse, olha o versículo 6: eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Sabe, queridos, outra coisa que eu aprendo: nós não podemos tratar o evangelho como uma mercadoria barata. Nós não podemos tratar aquilo que nós recebemos por Deus. Isso aqui é um presente de Deus. Nós estarmos aqui no ambiente que nem esse, climatizado, com microfone, com toda essa estrutura, isso é um presente de Deus. Deus tem nos abençoado. E nós temos que dar o devido valor. Às vezes a gente não dá o devido valor às coisas. Que nem aquela mulher que perdeu aquela dracma. Claro que era uma outra situação, um outro contexto. Mas às vezes a gente não dá o devido valor. Sabe que Pedro aqui, ele valorizava o evangelho. Ele valorizava o que Jesus estava fazendo e tinha feito na vida dele. Ele valorizava cada momento, o aprendizado que ele teve, os ensinamentos, o discipulado. Ele valorizava tudo que Jesus fez, a obra da cruz, a salvação. O maior tesouro de Pedro era Cristo, era o evangelho. E às vezes, querido, o problema, às vezes, hoje, com o evangelho ele está em terceiro plano, quinto plano, às vezes está lá no final da fila. Hoje eu atendi um homem, um engenheiro de estrutura metálica, ganha muito bem. E ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que as coisas estavam fora do lugar. O cara ia na igreja de 15 em 15 dias, trabalhando que nem um doido, bem sucedido, casa boa, carro bom. Ele tem um filhinho. Final de semana viagem, vai a Gramado tomar, chocolate quente lá, comer um
como é que chamam? Fundir é isso? Coisa boa, né? E o evangelho atrás da fila. E ele percebeu uma coisa, que o navio dele estava afundando. Porque está faltando dinheiro? Não. Ele começou a se sentir deprimido, mulher deprimida, o filho com alguns problemas de ordem espiritual. E ele veio falar comigo hoje. E o que aconteceu? Ele ficou desempregado, essa crise que deu no Brasil aí, e ele é do ramo da engenharia e ficou desempregado agora. Mas não está faltando nada, ele adquiriu bastante. E ele foi tomado numa angústia. E eu fiz uma pergunta para ele: quem é primeiro na tua vida hoje? Jesus ou o teu trabalho? E ele, pastor, quem é o teu maior tesouro? Porque necessidade ele não estava passando, é simplesmente o medo por ter ficado desempregado. E eu disse para ele: cara, o teu maior tesouro tem que ser Cristo. Partindo disso, tu vai viver uma vida em abundância, uma vida plena, que independe de circunstâncias. Tu tem que entender que Cristo é o maior tesouro que nós recebemos. Tu tem que entender que se Jesus voltar hoje, se Jesus não for o primeiro, se a tua lamparina tiver com óleo baixo, tu vai ficar de fora. Jesus, ele veio para buscar a igreja, e Jesus, ele veio para buscar aquelas pessoas que estão com o coração voltado nele, aquelas pessoas que estão vivendo uma vida de comunhão com ele. Querido, se você depender de circunstâncias para viver uma vida com Deus nos dias de hoje, você pode ter certeza, você vai abandonar Deus, porque o mundo vai de mal a pior. Paulo disse que os últimos dias seriam difíceis. Ontem no desafio eu falei sobre Saul. Saul, gente, ele perdeu a coroa que estava estabelecida por Deus. Deus ia colocar a coroa na cabeça dele. Samuel disse para ele: espera 7 dias. Por causa de algumas horas ele perdeu a coroa. Sabe o que ele disse? As circunstâncias me levaram e eu tomei uma decisão precipitada. Meu irmão, um cristão não deve andar por circunstância. Você deve andar movido pelo Espírito Santo de Deus. Você deve andar na dependência de Deus. Saber que Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família, Deus cuida dos teus filhos, Deus coordena e sabe todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai te abençoar, meu irmão. Pedro, ele tinha como tesouro, pode subir o teclado aqui, o nome de Jesus era o maior tesouro. O nome de Jesus era o mais importante. E sabe o que me toca? Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro, eu tenho algo muito maior. Eu tenho algo muito maior. Eu tenho Jesus. Eu tenho o Salvador. Eu encontrei aquilo que eu precisava. Eu encontrei Jesus. Jesus é tudo que eu precisava. E ele diz para aquele homem: olha, o que tu precisa não é de moeda, o que tu precisa não é de esmola, tu precisa de Jesus. Jesus é poderoso para te tocar. Te levanta e anda. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Aquele homem não levantou. Pedro, ele aprendeu uma coisa: a perseverar. Quando ele disse: te levanta e anda, o homem não levantou. Talvez até por um pouco de incredulidade do próprio homem. Mas a fé de Pedro no nome de Jesus deu a ele ousadia. Meu irmão, minha irmã, seja ousada. Diga aí para quem está do lado: seja ousada, seja intrépido. Tem crente que pede e não recebe porque pede mal. Tiago diz: olha, vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês não entenderam ainda quem é Deus. Deus é Deus de sobrenatural, Deus é Deus de poder. Pede com propósito e tu vai ver se Deus não vai te abençoar. Sabe, queridos, aprenda a pedir para Deus, seja específico com Deus. Deus, toca o meu filho, Deus, liberta ele das drogas, demônio imundo, solta o meu filho em nome de Jesus. Deus, eu estou com problema no meu casamento, Deus. Senhor, eu coloco diante de ti em nome de Jesus o meu casamento. Seja específico.
pastor Isaías, ele deu um testemunho que ele tinha sofrido o ano todo numa situação, o ano todo, e de repente, de uma hora para outra, se resolveu a questão, depois de sofrer o ano todo. E ele disse que foi falar com Deus: Deus, puxa, por que tu me deixaste sofrer tanto? Sabe o que Deus disse para ele? Tu não pediu, tu não foi específico. Não precisa dar curva para Deus, irmão. Deus conhece. O pastor, às vezes a pessoa vem cheia de curva, né? Não, pastor, é que, pastor, né? Vai lá e volta e seja específico diante de Deus. Deus conhece a tua dor. Deus conhece a minha necessidade, a tua necessidade. Deus sabe o que a gente precisa. Ele diz aqui: te levanta e anda. Sabe o que eu acho legal? Diz que Pedro, cheio de unção, cheio de fé no seu coração, do poder de Deus. E às vezes a gente precisa fazer isso, sabia, querido? Às vezes a pessoa não tem força. Às vezes a pessoa sofreu tanto que ela está sem força. Às vezes Deus quer te usar para você levantar essa pessoa. Às vezes você tem que estender a mão. Pedro estende a mão e puxa. Em nome de Jesus, te levanta e anda. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Te levanta e anda, homem. Recebe aquilo que eu recebi. Eu estava morto, Jesus Cristo morreu por mim e me deu vida. Recebe dessa vida em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Queria orar com vocês. Orar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Imediatamente os pés deste homem se firmaram. De um salto ele se pôs em pé. Passou a andar. Entrou com eles no templo, algo que não podia. Jesus, querido, ele veio para quebrar e romper as barreiras que impediam o ser humano de chegar até Deus. Jesus, ele derramou o sangue dele inocente, para que a gente tenha livre acesso a Deus. Nem tem nada que possa te impedir hoje à noite de chegar na presença de Deus. Pecado, condenação, acusação, Cristo levou na cruz os nossos pecados, as nossas dores, os nossos delitos. Em Cristo nós temos nova vida. E este homem consegue algo que era impossível: entrar no templo. Jesus toca ele, Jesus liberta ele, Jesus cura ele. E é interessante, querido, Jesus vem para trazer a alegria que você precisa. Jesus, ele vem para te preencher aquele espaço vazio. Jesus vem para te fortalecer e mudar a tua história, como ele mudou a história desse homem, mudar a minha história, mudar a nossa história. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso Deus. Pedro depois faz a sua defesa, as pessoas achando que era Pedro. Pedro faz a sua defesa e diz: é pela fé no nome de Jesus. Eu te